No vídeo de hoje eu vou ajudar vocês a lidarem com uma questão que assombra muitos pais, mães, muitas famílias, que são as birras em público. Como conduzir esse tipo de situação da maneira mais adequada e já colocando aqui, né, nesse canal aqui a gente fala a respeito de um lar, de construir um lar com sabedoria, com respeito, com amor. Claro, conduzindo as crianças, o comportamento delas, levando para onde elas precisam ser levadas, mas com sabedoria, respeito e amor. Então é isso que você vai encontrar nesse vídeo aqui, combinado? Oi pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo. Eu sou a Carol Janiro, psicóloga, mãe, e no vídeo de hoje, então, a gente vai conversar a respeito das birras, das explosões emocionais das crianças, os comportamentos desafiadores que acontecem em público. Por que isso acontece? Como que a gente pode lidar sem se desesperar, sem ter medo desses momentos, entender o que está acontecendo com a criança para a gente poder conduzir da maneira mais tranquila possível, sem estressar todo mundo em volta. A primeira coisa que a gente precisa entender a respeito desse tipo de situação é que ambientes como supermercado, shoppings, ambientes com muitas informações, com muitas pessoas diferentes ali, né, daquele ambiente da casa, do lar da criança, são ambientes que, em geral, são um prato cheio para explosões emocionais, né, desajustes, desregulações ali do comportamento, das emoções das crianças. É importante a gente saber, a gente lembrar disso, que o ambiente está influenciando diretamente nas emoções e nos comportamentos da criança. E mais uma informação importantíssima é que a criança pequena, especialmente abaixo dos 4 anos de idade, não tem ainda recursos suficientes para lidar com o ambiente social. Isso em termos de desenvolvimento cerebral, né, de estruturas cerebrais próprias para isso, e em termos de vivência mesmo. Ela não tem ainda repertório, né, ou seja, vivência suficiente, experiência de vida suficiente para lidar com tudo que ela vive, que ela vê, que ela experiencia. E acima dessa idade, né, acima dos 4 anos de idade em diante, a criança está apenas começando a desenvolver essas habilidades, ela tem muito ainda pela frente. Aí é só ligar A mais B para entender o quanto pode ser aversivo, né, hostil para uma criança pequena estar dentro de um supermercado, um shopping, um ambiente como esse. Pessoas por todos os lados, andando em várias direções, luzes fortes, alto-falante, música, cores, anúncios chamativos, propagandas coloridas, propagandas extremamente chamativas e apelativas para as crianças, porque existem, né, produtos ali com cores, propagandas que justamente são atrativas para que a criança queira pegar, abrir, consumir. Existe, né, um marketing por trás de tudo isso que está ali exposto, especialmente nos produtos que envolvem o universo infantil e que geralmente estão à altura dos olhos das crianças. Então, né, nesses ambientes, tipo shopping, supermercado, tem muitas coisas ali à disposição da criança, só que não. Tá disponível, mas não tá disponível. Pode pegar, mas não é bem assim. De um lado, ela recebe a informação de que é pra ela, que ela pode pegar tudo aquilo, e de outro lado, né, do nosso, que não é tudo pra ela, que ela não pode pegar e consumir tudo. Fora que o tempo que normalmente a criança passa ali com os adultos em ambiente como esses, né, supermercado, lojas, shoppings, encontro com outras pessoas, outros adultos, é incompatível com o seu nível de tolerância mesmo. Pensa bem, em casa, quando a criança está ali no ambiente dela, ela não muda várias vezes de brincadeira, né? Ela brinca um pouquinho de uma coisa, depois muda para outra. Ela não fica tanto tempo assim, né? 1 hora, concentrada na mesma coisa, né? Em geral, né? Claro que tem exceções, tem brincadeiras específicas, tem atividades específicas, mas em geral é assim. A criança tem um tempo muito curtinho mesmo de tolerância em cada atividade que ela faz, em cada coisa que ela se envolve. Quando a criança pequena está na escola, é assim também que são divididas ali as atividades para as crianças pequenas, né? Não pode demorar muito porque as crianças dispersam, se estressam, se cansam, elas precisam mudar de uma coisa para outra, de um foco para outro. E isso faz parte do desenvolvimento da criança pequena, ela não tem a mesma noção de tempo que nós temos, então 20 minutos para ela pode parecer uma eternidade, especialmente em tarefas que ela não tem interesse ou que estão gerando um incômodo. E em outros tipos de ambientes, né, geralmente a gente esquece disso também. Quando a gente vai sair com amigos, vai comer num restaurante, a gente esquece que talvez aquele ambiente ali não é muito atrativo para a criança. E tudo bem, né, vez ou outra a criança vai estar mesmo em ambientes, em situações que ela vai precisar esperar, que não vão ser preparados para uma criança, que não vai ter ali um monte de atividades, de atração para ela.
e tudo bem. Mas a gente tem que lembrar disso, do desenvolvimento, do funcionamento cerebral da criança que tá ali acontecendo, né? Ela está em desenvolvimento. Então a gente tem que ter paciência e se preparar para conduzir esse tipo de momento também e prever. Então, se a gente vai para uma situação assim, é legal levar coisas para distrair a criança, para entreter a criança, para que a criança possa se envolver também em algo caso o ambiente esteja muito aversivo para ela, muito entediante para ela. E isso pode ser um caminho para ajudar a prevenir situações de estresse com a criança nessas horas. Aí, outra cereja do bolo para situações assim, né, onde acontecem as birras em público com a criança. A situação já é estressante, já é fora do habitual da criança, já tem um monte de elemento ali, de informação acontecendo, que para a criança processar é muita coisa. E aí, muitas vezes ainda tem os elementos cansaço, sono, fome, que muitas vezes o adulto não consegue prever, identificar. E uma criança cansada, com fome ou com sono em um ambiente aversivo, né, com tudo isso de informação que a gente já conversou, um monte de elemento ali para ela processar. Isso para a imaturidade cerebral dela, mas adultos sem paciência, resultado dessa equação, todo mundo estressado. E pensa, se essa soma de estímulos pode estressar até nós adultos, imagina só uma criança, um cérebro em desenvolvimento, um ambiente hostil, né, cheio de informação e a gente cansado, com sono, com fome, eu me estressaria. Então imagina só uma criança. Mas então tá, Carol, já entendi o que acontece, por que acontece, mas e quando acontecer, eu faço o que então? Eu deixo? Porque é normal, porque é esperado, então é só deixar a criança. É claro que não. Como eu disse no início, a gente vai conduzir a criança, a gente vai conduzir a situação, mas é importante a gente saber que é esperado e o porquê acontece para a gente conseguir manter a nossa paciência, a nossa calma, compreender a situação e levar a situação de uma maneira adequada, com sabedoria, sem estressar todo mundo ali ao redor e piorar o nível de estresse da criança. Então, a primeira coisa é exatamente tentar prever e solucionar situações, né, onde a criança vai estar com sono, cansada, com fome. Depois que eu entendi isso, eu não saio mais de casa sem um potinho ali com algum lanchinho, algo que dê para suprir ali a fome das crianças. Tentar sempre evitar horários em que eu sei que as crianças estão com sono, estão com fome, mas daí o que fazer então se esse é o único horário, se esse é o único jeito, a gente tem que levar a criança naquele horário ali, naquele momento. Tentar tornar para a criança o mais confortável possível e já saber o que esperar, né? Então, se a gente sabe que a criança está cansada, ela acabou de sair da escola, tá perto do horário ali dela dormir, né? É um momento que a criança muda ali o comportamento e muda as emoções mesmo pelo sono, pelo cansaço. A gente vai automaticamente conduzir de outra maneira. Ter um nível de tolerância também diferente ali com a criança, porque a gente está entendendo, né, o que está acontecendo com ela. Então, tentar agilizar as coisas, a situação ali, arquitetar, né, as situações da melhor maneira possível, levando em consideração essas necessidades que são necessidades básicas da criança e que não sabe ainda lidar sozinha ali com essas necessidades, com isso que ela tá sentindo. A gente precisa ajudá-la a entender por que que ela tá assim, que ela tá cansada, que ela tá com sono. De repente, um cochilo ali no carro, um cochilo no nosso colo, tentar remediar e prever essas situações. Depois, saber o que esperar da criança, né, em nível ali de maturidade, de acordo com as habilidades que ela já possui, que ela já desenvolveu, né? Por isso que eu fiz essa explicação toda no início do vídeo, porque não dá para esperar que uma criança pequenininha ali se comporte da mesma maneira que um adulto em algumas ocasiões, em algumas situações, em que muitas vezes a gente não tem autocontrole. Como que uma criança que ainda não tem a regulação emocional desenvolvida ali vai conseguir se controlar, se estabilizar, se regular sozinha? Então, saber o que esperar nessas horas, né, de explosão, de descontrole, é muito importante. É importante a gente saber que a criança se desregulou, o que está acontecendo ali com ela, que não é manipulação, maldade da criança, mau comportamento, malcriação, é simplesmente uma inabilidade da criança em lidar com aquilo que ela está sentindo de uma forma que seja assertiva, né, que seja mais adequada. Lembrando de novo, né, a criança pequena, ela não tem ainda noção do ambiente social, dos valores sociais, então não dá para esperar isso de uma criança pequenininha também, porque para ela o valor social não importa tanto. E muitas vezes a gente se descontrola, perde a paciência porque a gente está preocupado com o fator social que para a criança pequena ainda não faz sentido, ela ainda não compreende. Nós estamos
preocupados com a reprovação social, com os olhares. Isso acaba nos desconectando da nossa criança, já que ela tá ali sofrendo, passando por uma ebulição, né, cerebral ali, as emoções dela. Ela precisa de ajuda para conseguir se acalmar e a gente tá só preocupado ali com o que vão pensar da gente, né? Que a gente não sabe educar direito, que nós somos péssimos pais, péssimas mães e na verdade não deveria ser isso que conduz as nossas ações ali com a nossa criança nessas horas. Então, como que a gente faz com a criança ali no meio de uma birra, uma explosão emocional? Acolhe a criança e o mais breve possível tenta levar a criança para um ambiente mais tranquilo. Isso vai poupar a gente e a criança dos olhares em volta, né, os olhares ao redor, pessoas que podem influenciar tanto no nosso comportamento, né, nas nossas emoções, na nossa falta de paciência ali, nós adultos, né, quanto pessoas que podem interferir e acabar deixando aquela criança mais estressada ainda. Então, de repente, é uma criança que não gosta, que pega no colo, que abraça nessas horas assim, né, de choro, de explosão emocional. E muitas vezes eu já vi isso acontecer. Chega um adulto completamente desconhecido ali, quer pegar a criança, quer interferir na situação, quer falar mais alto do que a criança e fica todo mundo falando ao mesmo tempo, a criança chorando e o ambiente só vai elevando ali o nível de estresse para a criança, para a gente também. Todo mundo explode, todo mundo estressado. Então, sempre, né, o mais breve possível, tenta pegar a sua criança, retirar para um ambiente mais tranquilo. Ainda que a sua criança não aceite colo, abraço, contato nessas horas, avisa o que você vai fazer, que você vai pegar e vai levar para um ambiente mais tranquilo para ela respirar, para ela se acalmar, para vocês conversarem. Já num ambiente mais tranquilo ali com a sua criança, você ajuda a sua criança a respirar, a se acalmar, a entender o que está acontecendo com ela, porque, de novo, se a gente não sabe de tudo isso, muitas vezes, a criança também não sabe direito o que está acontecendo com ela ali. E outra coisa que ajuda muito é que, nessas horas, é que muitas vezes a gente vai falar ali para a criança, olha, a gente não veio aqui para comprar isso, para comprar aquilo, você não pode fazer isso. Mas, quando a gente tenta ensinar essas coisas na hora da explosão, na hora do estresse, na hora da birra, a criança dificilmente vai se lembrar, vai absorver essas coisas, esses aprendizados. Ela vai absorver os aprendizados no momento de calma, de tranquilidade, onde ela tá prestando atenção no que a gente tá falando. Então, combinados prévios antes de sair de casa com ela funcionam muito. É claro que no início, com as crianças muito pequenininhas, pode ser algo que não vai funcionar assim de imediato. É algo que a gente vai ter que ir criando o hábito, explicando para a criança até que ela aprenda, entenda, absorva. Mas crie esse hábito de fazer combinados, de preparar a criança para o que ela vai encontrar no ambiente, né? O que vai acontecer lá, para onde vocês vão, né? Às vezes a gente só pega a criança, sai de casa, coloca a criança lá no ambiente e ela meio que não entende nada do que tá acontecendo, ela quer pegar as coisas, ela não sabe o que quer, não sabe o que pode e a gente também não falou e fica tudo estressante mesmo. Então, faça combinados prévios com sua criança, prepare ela. A gente sabe, né, o funcionamento da nossa criança, a gente sabe os ambientes e os tipos de situações que costumam ser mais estressantes, mais aversivos ali para nossa criança. Então, tenta sempre lembrar de, antes de sair de casa, preparar, fazer combinados. Se certifica que a criança entendeu o combinado, te ouviu. Quando chegarem no local, reforça o combinado. Esse hábito vai ajudando muito a criança a se preparar também, a entender o que pode, o que não pode em cada ambiente e ir construindo essa leitura social que a gente conversou. Todas as vezes que para criança pequena existe ali uma quebra, né, um inesperado, uma surpresa, uma quebra de rotina acontecendo, existe mesmo uma chance muito maior dessa criança se desregular, explodir, né, emocionalmente falando. Então, vale lembrarmos, né, que é nossa responsabilidade como adultos prevermos as situações e não responsabilizar a criança por não suportar um excesso de estímulos que é incompatível com a sua maturidade cerebral e por não saber o que fazer num ambiente em que ela realmente não sabe o que fazer. Ela não sabe se comportar ainda porque a gente não avisou e a gente já esperava, já presumia ali que a criança soubesse mesmo sem a gente ter explicado antes. E de novo, mesmo explicando, mesmo preparando a criança, a gente tem que tentar prever ao máximo as condições do ambiente, as condições da nossa criança, as necessidades, né, emocionais, necessidades básicas dela, para tentar reduzir esse tipo de situações estressantes com ela. E aos poucos, gente, quando a gente vai criando esse hábito, né, de prever as situações, de fazer combinados claros com a criança, de lembrar, né, de preparar, porque a criança é um ser humano, ela merece ser incluída e ser preparada também,
saber o que tá acontecendo, né? Não só, como eu falei, né? Às vezes a gente pega a criança, sai de casa com ela, chega nos lugares com ela, ela nem sabe ali o que tá acontecendo ainda e ainda é punida porque ela não sabe o que fazer ali naquele ambiente. E também porque ela não sabe ainda, né, lidar, entender o que ela tá sentindo, nem o que fazer com aquilo que ela tá sentindo. Essa é uma responsabilidade nossa como adultos. Então é isso, pessoal. Eu espero que esse vídeo tenha feito sentido pra você, tenha te trazido respostas, te ajudado de alguma maneira. Me conta aqui nos comentários que eu vou gostar muito de saber. Deixe seu like também se esse vídeo te ajudou. Não se esqueça de se inscrever no canal para não perder nenhum conteúdo. Um super beijo, muito obrigada pela companhia e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!